Alunos e alunas, tudo bem com vocês? Espero que sim. A partir de agora eu peço a sua atenção e que você comece a acompanhar a videoaula do componente curricular Sociologia que está começando a partir de agora. Sou o professor Ney Araújo e informo a você que esta videoaula ela está dedicada principalmente àqueles alunos e alunas que estão matriculados na segunda série do ensino médio. E nesta videoaula, o nosso tema é classes sociais e desigualdades sociais, ou seja, são dois termos muito recorrentes na sociologia, inclusive esta não é a primeira videoaula e também não será a única videoaula que nós sempre vamos ter alguns comentários nos reportando a classe social e também a questão da desigualdade social. Porque o conteúdo em sociologia, as aulas de sociologia, nós sempre estamos procurando compreender a dinâmica da realidade social. E falar de classe social, tratar da desigualdade social, é tratar do cenário no qual nós estamos inseridos. Eu vou apresentar uma série de imagens para vocês. Vamos visualizar a primeira imagem. Vocês podem perceber, está aí destacado, né? O quadradinho na cor amarela. Nós temos aí classes sociais. E aí vocês podem perceber que existe 3 pilhas de moeda. Uma pilha bem baixa, né? Uma quantidade de moeda intermediária, média e uma colunazinha, né? Um acúmulo de moedas um pouco, digamos assim, maior, deixando mais alto que as outras duas. E aí a gente pode perceber que tem alguns bonequinhos, né? Representando pessoas justamente nessas moedas. Lá no montinho de moeda mais baixo, nós temos o quê? Nós temos trabalhadores, aí na do meio nós temos uma pessoa sentada e na que está mais alto, né, mostra aí um indivíduo, né, já todo empoderado, sem muita preocupação e assim sucessivamente. Conforme nós já aprendemos ao longo de videoaulas anteriores, as classes sociais, elas são determinadas pelo poder aquisitivo das pessoas. Então, quando eu mostrei essas moedas, né, pessoas associadas a uma quantidade de moedas, simplesmente a imagem ela está representando as classes sociais. Classe baixa, classe média e classe alta. Vamos retornar um pouco na imagem, ó. Percebam, vou repetir novamente, os trabalhadores representando a classe baixa, a do meio, né, a classe média, que não é tão rico, mas também não é tão pobre, e, consequentemente, a quantidade de moeda que está mais alta acaba representando justamente as pessoas ricas, ou seja, aquelas pessoas que têm um poder aquisitivo, ou, em outras palavras, um poder econômico, digamos assim, muito mais elevado. E é claro que a existência dessas classes sociais, ela acaba gerando um impacto pelo seguinte fato: os 3 montes de moeda já mostraram a diferenciação, o que eu acabei de comentar com vocês, poder econômico diferenciado. Uma pessoa que é rica, que é elite, que tem um poder econômico elevado, ela tem, digamos assim, uma condição econômica, ou por que não dizer, ela tem um modo de viver absolutamente diferente de quem é pobre ou de quem está em extrema pobreza, passando por privações, não conseguindo efetivar os seus direitos, não tendo acesso aos serviços e assim sucessivamente. Quem está numa condição de extrema pobreza não mora no mesmo bairro, não tem uma casa tão confortável e, dentre outras situações que eu poderia aqui exemplificar, como uma pessoa que mora num condomínio fechado, numa casa de luxo, com portaria 24 horas, enfim, com tudo aquilo que o dinheiro pode lhe possibilitar. Aí nós temos uma dualidade. Uma parcela tem qualidade de vida e algumas pessoas simplesmente estão sobrevivendo por conta da sua limitação econômica.
Mas nós vamos aprofundar um pouco mais essa questão da desigualdade. Então, visualizem aí em tela, ó, justamente o que eu ponderava agora há pouco a todos vocês. Ó. Temos aí a desigualdade social e a imagem, ela mostra, né, não só no sentido de ser imagem, mas mostra uma realidade que é muito comum no cenário brasileiro. Né, de um lado, uma casa com piscina, com muito conforto, antena parabólica, e do outro lado, justamente, né, um bairro que acaba retratando uma periferia, onde até mesmo o saneamento básico, água tratada, rede de esgoto, rede elétrica existem, e quando existem, numa situação absolutamente precária. E nós sabemos que quanto mais pobre é um bairro, mais cheio de problemáticas sociais ele está. Mas percebam, né? Cada unidade dessa de moradia aí, a mansão que está sendo mostrada e as casas mais simples, elas estão justamente o quê? Separadas, né? Existe um abismo, né? Ó, existe a separação. E essa separação ela acaba representando justamente o poder aquisitivo das pessoas, né, que acaba impondo essa realidade a cada um. Mas vamos observar outras imagens que acabam retratando. Temos aí a imagem, né, de uma pessoa no lixão, catando lixo, né? Claro que muitas pessoas adotam esse trabalho, né? Trabalham como catadores de lixo, mas nós não podemos esquecer que muitas pessoas, devido à sua condição de miséria, procuram até mesmo no lixo da sua casa sobras de alimento para poder se alimentar naquele dia. Vamos a outra imagem. Temos aí, ó, trabalhador brasileiro, né? Segurando aí numa fila, numa cadeira, talvez esperando uma entrevista, ou está atrás, deixando seu currículo em um lugar e a carteirinha de trabalho sendo aí levantada, que acaba representando um outro problema social existente no nosso país, que é justamente o desemprego. Quantas pessoas hoje estão à procura de emprego? Quantas pessoas hoje estão em busca da sua renda? Sem renda, como é que você mantém uma casa? Sem renda, como é que você consegue sustentar uma família? Simplesmente sem condições. Vamos agora a um conceitozinho, né? Então, para a gente poder fechar isso, nós temos aí desigualdade social. É a diferença econômica que existe entre determinados grupos de pessoas dentro de uma mesma sociedade, né? Então, conforme eu já tinha destacado a todos vocês, o fator econômico, ele é absolutamente fundamental. Por isso que nós vivemos essa estratificação. Classe alta, classe média e classe baixa. Por isso que existe essa divisão em classes sociais. Agora, depois que você aprendeu o que são as classes sociais e ainda as desigualdades sociais, vamos para o exercitando da nossa videoaula? Com bastante atenção, acompanhem a leitura. Inclusive, uma questão que esteve no Enem do ano de 2010. Homens da Inglaterra, por que arar para os senhores que vos mantêm na miséria? Por que tecer com esforços e cuidado as ricas roupas que vossos tiranos vestem? Por que alimentar, vestir e poupar do berço até o túmulo esses parasitas ingratos que exploram vosso suor, que bebem vosso sangue? Então prestem bem atenção. Essa citação, retirada da obra Os Homens da Inglaterra, aliás, da obra A História da Riqueza do Homem, está retratando justamente o quê? Uma situação de exploração. Agora nós vamos para o comando da questão e, em seguida, as possibilidades de resposta. A análise do trecho permite identificar que o poeta romântico Shelley registrou uma contradição nas condições socioeconômicas da nascente classe trabalhadora inglesa durante a Revolução Industrial. Tal contradição está identificada. Letra A.
na pobreza dos empregados, que estava dissociada da riqueza dos patrões. Letra B, no salário dos operários, que era proporcional aos seus esforços nas indústrias. Letra C, na burguesia, que tinha seus negócios financiados pelo proletariado. Letra D, na riqueza, que não era usufruída por aqueles que a produziam. Ou letra E, o autor concorda com a pobreza, sendo ela um fato natural. Então, se eu mencionei agora há pouco que o fragmento de texto que vocês estão visualizando e podem fazer a leitura, ele menciona a questão da exploração, então percebam, sempre há uma contradição. Aqueles que estão em uma condição dominante e aqueles que estão em uma condição de serem subordinados. No caso, a dominação, que a citação ela está retratando, ela reforça a questão justamente da classe, o empregador e o empregado. Com base nisso, vamos visualizar agora qual a alternativa correta? Letra D, na riqueza, que não era usufruída por aquelas que a produziam, que é algo que perdura até os nossos dias atuais, apesar do nosso cenário ele ser absolutamente outro, mas essa essência ela é mantida. Nós temos uma leva de trabalhadores nessa sociedade capitalista que estão ali trabalhando, que estão produzindo, mas eles não estão enriquecendo pelo processo de trabalho, mas ao contrário, enriquecem justamente o dono dos meios produtivos, no caso, o burguês. Um forte abraço a todos vocês e não deixe de acessar a plataforma eduque.ac.